a gente não consegue enxergar hoje também. A intenção é a gente entrar forte na questão das capacitações. Tá? Eu vou começar a minha apresentação porque a Lilian Tokizek pediu uns 15 minutinhos, a Silmara também pediu para conversar com vocês sobre fiscalização. E eu acho que é importante, né, além das coisas da eleição, a gente debater algumas coisas do normal do tribunal. O meu encontro com vocês é sempre pautado nesses temas, né? A visão que vocês têm que ter do tribunal. Então, tem momentos que nós estamos trabalhando pelas atividades do normal do tribunal, tivemos momentos esse ano que nós estamos trabalhando pela biometria e temos momentos que nós estamos trabalhando pelo projeto eleições. E, infelizmente, né, acaba acontecendo que lá naquele período de agosto, setembro e outubro, quando vocês estiverem executando atividades da eleição, atividades do normal vão estar também intercalando. E essa foi uma das preocupações de vocês apontadas lá no Prepara, lembra? Então, a gente vem debatendo ali com a SEC-GA, com a SEC-GS, alguma coisa que a gente possa minimizar o impacto das atividades do normal dentro das atividades da eleição, ok? Então, vamos começar. Aqui é só uns números, né, que a gente sempre traz para vocês, a quantitativa de zonas eleitorais, os municípios, locais de votação, sessões eleitorais e hoje a quantidade de eleitores. Lembram que lá no Prepara eu mostrei para vocês um gráfico em relação a locais de votação? Que nós, em 2010, nós tínhamos 5.700 locais, hoje nós estamos com 4.849. Para a eleição municipal, está super tranquilo esse quantitativo, tendo em vista que é uma eleição em que o eleitor entra, vota e vai embora, né? Só que, né, uma próxima eleição geral é sempre uma coisa que nós temos que estar pensando por conta do quantitativo de eleitores na sessão e por conta da demora. Eu sei que vocês vão falar para mim assim, olha, Solange, não tem tanto local de votação mais, e a gente sabe disso. Tá? Mas é uma coisa que eu sempre gosto de trazer para vocês ficarem sempre antenados. Tá? Não. Então, quais são as grandes novidades aí para o projeto Eleições do próximo ano, né? Vocês vêm acompanhando os nossos projetos desde 2010, vocês têm visto, né, que cada projeto sempre tem alguma coisa diferente, que a gente traz um desafio a mais. Porque senão ficaria muito confortável para nós achar que o projeto está fechado, que a gente não precisa inovar, que a gente não precisa mais trazer novidades. O PJE ele foi debatido ontem, né, vocês já estão inseridos no texto do PJE, já estão sentindo as dificuldades. Daquilo que eu vi ontem, né, eu venho acompanhando o PJE desde o ano passado, as dificuldades do segundo grau, já fico pensando como que eu, se estivesse na zona eleitoral, agiria em relação ao PJE. Ontem, né, a Corregedoria fez uma exposição aqui, e eu pensei o seguinte, lembra que eles pediram para que vocês utilizem a homologação? Só que não vale utilizar a homologação hoje só com 1 ou 2 processos, gente. Vocês vão ter que simular mais ou menos um quantitativo que mais ou menos simule a realidade daqui, lá em agosto. Então, como que eu faria isso? Eu tenho todos os meus processos físicos do registro de candidatos das representações arquivados no cartório. Então, é baixar tudo aquilo, né, tentar autuar, fazer volume dentro do PJE. E o que a Carla falou para mim, mas Solange, eu estou numa zona de conforto hoje, né? Eu vou ter tempo para acompanhar os meus 300 processos no PJE. Ok. A situação de estresse, a gente não tem como repassar para vocês hoje. Isso vocês vão ter que viver a partir do dia 15 de agosto. Tá? Mas, se vocês simularem os 300 processos dentro do PJE, o caminho, pelo menos, já vai ficar mais fácil. A capacitação interna para os servidores que estão com vocês, servidores, requisitados, estagiários, já vai ficar muito mais fácil, porque eles vão também estar junto na homologação, acompanhando a tramitação dos 300 processos. Então, isso fica só uma dica, né? Porque me perguntaram como que seria. Eu falei, olha, eu faria mais ou menos desse jeito, porque eu estaria preparada na parte assim, do conhecimento. O estresse não tem jeito, né? O estresse, cada um de nós, né, vai ter que passar por isso. Tá? Coordenador de acessibilidade. Lembram que eu sempre falo para vocês que nós temos um risco de imagem no dia da eleição em relação aos nossos locais de votação. Por quê?
Os nossos locais de votação não são nossos, né? Eles são requisitados daquele jeito que ele está hoje lá na zona, no município, né? E uma característica dos nossos locais de votação é que eles são utilizados pelas crianças, né, pelos alunos e pelos professores. Muitos deles hoje estão adaptados, mas muitos deles não estão adaptados para as pessoas com deficiência, certo? Mas é o que nós temos em relação ao local de votação. E aí nós estudamos alguma coisa, nós vimos que lá o TRE de São Paulo, eles têm uma ação voltada para minimizar esse risco no dia da eleição, que eles criaram a figura do coordenador de acessibilidade, que nada mais é uma pessoa a mais, que será requisitada por vocês, uma ou duas, né, dependendo do quantitativo de sessões eleitorais, para atuar lá no local de votação, no dia da eleição, para receber essas pessoas com deficiência, né? Então, eles vão ter uma capacitação própria. Nós estamos aqui trabalhando junto com a Comissão da Acessibilidade. Vocês, aí, no decorrer do ano, vocês vão ter informações sobre isso. Dentro das capacitações internas de vocês para os colaboradores, vai ter material direcionado justamente para essa pessoa. E aí nós vamos estar monitorando, né, perguntando para vocês quantas pessoas, quando que vocês fizeram a capacitação, porque isso faz parte, né, além do projeto Eleições, ele faz parte das solicitações do TCU ou do CNJ. Tá? Então, isso no decorrer, vocês vão acompanhando conosco. A UIC Zonas Eleitorais a gente não tinha previsto, mas foi uma reivindicação do Prepara do ano passado, porque lembra que vocês falaram, vocês, né, reivindicam assim, que as orientações para as zonas eleitorais elas estavam assim, em vários canais de comunicação. E-mail, intranet esparso. E aí, o que aconteceu? Fizemos uma reunião, tínhamos um grupo de trabalho, vocês acompanharam que nós formamos vários grupos de trabalho para o projeto Eleições, dentre eles foi rotinas do primeiro grau. E ali o grupo de servidores, né, do interior, mais do interior, menos da capital, porque a capital já tem, né, uma interação maior com a sede, criaram o UIC Zonas Eleitorais, fizeram uma defesa da UIC Zonas Eleitorais na reunião de análise de estratégia, que foi em setembro. Lá foi autorizado pela alta administração colocar em produção a UIC Zonas, e qual que foi o pulo do gato em relação ao UIC Zonas Eleitorais? Não permitir mais que os setores aqui do tribunal que demandam orientações para vocês façam por e-mail. Todas as áreas têm que ir lá na UIC Zonas e colocar lá na UIC Zonas a informação. Outra coisa que também foi o que ajudou, nós trouxemos os servidores que construíram a UIC, eles foram nas sessões eleitorais que demandam coisas para vocês e orientaram os chefes ali para poder dizer, olha, se vocês vão mandar alguma coisa para as zonas eleitorais para que eles façam, tem que publicar na UIC. E assim os servidores do interior estão monitorando também. Então, se sai alguma coisa num e-mail que tem que estar na UIC, eles vão ligar direto para essa sessão e dizer, olha, não vale por e-mail. Tem que colocar lá na UIC, por quê? Porque é um histórico também. Qual que é o grande objetivo disso? Fazer com que os servidores novos que estão entrando nas zonas eleitorais tenham, pelo menos, um canal que eles possam entrar e ter um caminho da parte administrativa do cartório, publicada, né, e tem uma documentação já que ele possa se basear. Então, assim, a gente está monitorando, nós estamos aí validando a UIC, e a ideia é fazer com que a UIC ela realmente seja uma ferramenta de consulta para todas as zonas eleitorais. Tá? Isso é só uma consequência que nós colocamos aqui, né, que vocês sabem que tem previsão de fim das coligações, aumento dos candidatos para alcançar o coeficiente eleitoral. Isso é uma coisa que nós só vamos saber realmente lá o ano que vem, né, se isso realmente vai acontecer, porque a gente sabe que município pequeno também nem tem tantos candidatos assim. Né? Talvez uma expectativa em Curitiba, Londrina, Maringá, mas, enfim. Tá? Daí, claro, né, maior número de registros de candidatos, maior número de prestação de contas. As novidades ali. Lembra da questão lá do pagamento em dinheiro para o mesário? Muito embora nós temos um questionário de vocês sinalizando que 70% preferem ainda o pagamento em dinheiro, tá? Mas considerando os riscos dessa atividade, nós estamos assim, fomos estudar junto com outros regionais as práticas, e ali são várias práticas. Paga em dinheiro, manda o mesário pegar, vai para o secretário de prédio, e enfim. Ainda não ficou uma coisa muito confortável ainda para nós, porque
qual que é o nosso objetivo? Né? Atender a necessidade do nosso colaborador no dia que ele está trabalhando, né? Porque, afinal de contas, ele chega lá às 6 horas da manhã e vai ficar até às 5, 6 horas, 5 horas da tarde. Aí existe uma proposta do TSE, junto com o Banco do Brasil, de desenvolver um aplicativo para que o mesário receba o valor através desse aplicativo. Era para o Banco do Brasil ter apresentado um protótipo desse aplicativo agora no Colégio de Presidentes e não aconteceu. Então, voltamos na estaca zero. O que eu combinei com a direção-geral no seguinte sentido, que como auxílio alimentação, nós ainda temos um tempo para trabalhar isso, então nós deixamos meio quieto esse assunto ainda, mas no decorrer do ano a gente vai comunicando para vocês qual que vai ser a forma, né, de pagamento dos mesários. Tá? Aí tem uma novidade, né? Na verdade, são 2 grandes novidades que vão dar suporte para o projeto Eleições do ano que vem. Considerando que vocês conversaram comigo no preparo no passado, que vocês já têm bastante maturidade para tocar as coisas da eleição, já passaram por 2008, 12, 16, então a eleição municipal para vocês não tem mais novidade, vocês já conhecem. Me pediram para reduzir as atividades no escritório de projetos, e assim foi atendido, coloquei lá só coisas assim, utópicas, vamos por mesários. Vocês conseguiram fazer o mesários, vão lá e finalizam o mesário. Eu não vou ficar perguntando nada, simplesmente marca X lá e fecha a atividade. Só que aí, eu falei assim, bom, não tem tanta atividade lá, mas quais são os nossos desafios para uma eleição municipal, considerando a questão do PJE? E aí nós estamos trazendo um suporte e uma capacitações. Como que é o suporte? O suporte é nos mesmos moldes da Corregedoria, que eu achei que foi uma grande ideia. Houve uma parceria da Corregedoria com a TI, de usar a ferramenta parecida com a Central de Serviços, certo? Que é o que vocês estão usando hoje no PJE. O suporte PJE hoje é o seguinte, mesma coisa da Central de Serviços, só que tem um grupo de servidores do primeiro grau que estão dando o suporte. Então, eu tenho uma dúvida, eu coloco lá, algum de vocês já chega e já sana a dúvida. Então, isso já é uma transferência de responsabilidade para o primeiro grau. Né? Aquilo que é do primeiro grau, o primeiro grau vai assumir, aquilo que é do segundo grau, o segundo grau assume. Então, tem os níveis de suporte lá nessa central. O primeiro suporte, que são vocês que vão atuar, o segundo suporte, em caso, né, de não conseguir, daí entra a Corregedoria ou entraria a SecJude, certo? Esse é hoje do PJE. Eu pensei, puxa, mas isso é uma grande coisa. Eu não posso perder isso, eu não posso deixar de inserir isso dentro do projeto Eleições. E aí nós vamos criar o suporte PJE Candi, PJE Propaganda, PJE Prestação de Contas. Tá? Alguns servidores, eu já entrei em contato com alguns servidores, porque eu peguei o suporte do PJE. Então, nós tínhamos ali uns 10 servidores que hoje fazem parte do PJE. Mas eu pensei assim, não posso ficar só com 10 servidores para um registro de candidatos. Aí eu colhi, né, informações, assim, indicação de outras áreas, de outros servidores que poderiam fazer parte do PJE Candi. Aí eu comecei a ligar para os outros servidores. Falei, olha, gente, nós vamos precisar de aumentar o nosso suporte do PJE Candi, não tem condições de deixar só para o que está no PJE hoje, eu preciso da ajuda de vocês, vocês são conhecedores. Quem mais conhece de registro de candidatos de primeiro grau são vocês. A gente precisa quebrar essa cultura de que nós aqui, né, da série ou do segundo grau, que temos que fazer as capacitações. A partir de agora, vai estar havendo uma quebra de cultura mesmo. Né? As capacitações, se são voltadas para o primeiro grau, nós vamos buscar no primeiro grau os especialistas ou aqueles que têm interesse, e eles vão assumir as capacitações. Então, isso vai ser, né, uma constante dentro do projeto. E aí comecei a ligar para os servidores e, olha, consegui já uns 20 servidores para fazer parte do PJE Candi. Caso eu não tenha ligado para nenhum de vocês, e vocês ainda têm interesse de participar desse suporte, é só mandar um e-mailzinho ou me ligar, que a gente acaba incluindo, porque eu estou formando a equipe ainda. Tá? Aí, beleza. Falei, bom, Candi resolvido, consegui uma equipe, aí falei com o Paulo Esteves, né? Falei, Paulo, prestação de contas eu vou deixar para você. Você vai buscar a tua equipe, PJE, prestação de contas. Aí o Paulo já deve começar a entrar em contato com vocês para ver quem que vai fazer parte. E aí ficou um tema, né, gente? Um tema que ficou fora do suporte, mas ele não pode ficar fora, que é o PJE Propaganda.
tem que estar inserido, ele tem que ter uma equipe, porque vai estar, né, as ações das propagandas vão estar no PJE, mas eu preciso dos líderes da propaganda para sanar as dúvidas, né? E aí peguei o Frederico ontem aqui e falei, olha, você é o cara que vai começar, pelo menos, a montar a tua equipe do PJE Propaganda. Então, ele vai, né, ver, né, dentre as pessoas quem mais gosta de propaganda e nós vamos montar esse suporte. Então, essa é a grande novidade em relação ao suporte, nos mesmos moldes da central de atendimento, com servidores do primeiro grau, que vai auxiliar os servidores do primeiro grau. Tá? Então, passado isso, vem o quê? As capacitações. O que adianta eu ter um suporte e eu não dar capacitação para os servidores que estão no suporte? Certo? Oi. Tem juiz que fala que a simples menção da pretensa campanha, da candidatura é propaganda antecipada. Tem outros juízes que não entendem, seguem a letra fria da lei. Vai haver algum tipo de padronização nesse sentido? Porque vai dificultar muito o nosso trabalho. Então, a gente pode entrar com esse tema nas capacitações, certo? Esse é um tema que a gente joga para as capacitações. Qual é a ideia das capacitações? Eu tenho um grupo formado lá do suporte e eu preciso capacitar. Então, eu vou entrar no EAD. A ideia é montar um EAD. Nós já temos, né, uma equipe do EAD do Candidaturas, que, né, tem a liderança ali do William, da Elaine e tal. Para um EAD, nós vamos ter um EAD do Propagandas também e um EAD do prestação de contas. Então, essas equipes vão começar a trabalhar junto com a EGE agora em janeiro e fevereiro. Em março, a nossa intenção é trazer todos os que estão fazendo parte do suporte do Candidaturas, Propaganda e Prestação de Contas, para passar conosco aqui uma semana, para que a gente possa estudar todas as resoluções, se já estiverem publicadas. Se não estiverem publicadas, a gente vai fazer o estudo em cima das minutas, das quais vocês já tiveram acesso às minutas, então não é novidade, né? Não é nenhuma novidade. Então, nós vamos passar assim, uma semana, 2 dias aqui estudando o registro de candidatos, 1 dia, na quarta-feira, seria destinado à propaganda, e quinta e sexta para a prestação de contas. Por quê? Porque, em abril, a gente coloca em produção o EAD, obrigatório para todos os servidores das zonas eleitorais, e isso a gente vai estar monitorando. Tá? Não tem como, né, os servidores das zonas eleitorais não se envolverem e não fazerem o EAD. A gente vai acompanhar esse EAD, a evolução dele. Para junho, nós estamos pensando o seguinte, são vários temas que, né, a gente pode ser que não consiga atingir só no EAD ou só no suporte. Então, a intenção nossa é trazer todos os servidores das zonas eleitorais em junho, claro que são várias turmas, né, a gente vai montar várias turmas, para fazer essa capacitação presencial. Se tivermos sistemas da TI, muito bem. Se não tivermos, a gente entra muito forte na parte jurídica, ok? Então, a intenção é essa. Nós temos um grupo de suporte que vai trabalhar, nós temos as capacitações, que, em primeiro momento, é um EAD, num segundo momento, uma capacitação intensiva para esses servidores que estão fazendo parte do suporte. Por quê? Porque eles, quando nós abrimos o EAD em abril, são eles que vão estar ajudando vocês nas dúvidas. E o que eu pedi para eles, e vou escrever lá na minha justificativa, é o seguinte, não vale abrir um EAD só com coisas de 2020. Eu me coloco na posição, né, de zona eleitoral. Eu fiz 2016. Eu me lembro vagamente de 2016. 2018, eu não passei nem perto do registro de candidatos, né, porque eu fazia isso, né, eu não passava nem perto para não saber. Só que eu vou fazer 2020, certo? Então, eu preciso ter uma retrospectiva do que aconteceu em 2016, do que aconteceu em 2018 e do que vai acontecer em 2020. Para quem acompanhou os grupos de trabalho lá no TSE, do qual o Frederico chegou, já está aqui, lá, e o PAD que foi mandado para vocês, ele foi nesse formato de planilha, o que foi 2016, o que foi 2018 e o que o TSE fez em 2020.
Então, já está mais ou menos desenhado. Só que, como eu sei que muitos não vão, né, assim, estudar a fundo isso, o nosso EAD vai partir dessa premissa já para abril. Primeira coisa, vamos rever 2016, vamos olhar o que foi de diferente em 2018, tem diferença, e o que vai ser praticado em 2020. Então, esse é o nosso caminho em relação às capacitações. Além do que, nós temos aí a chegada de 50 servidores novos que precisam ser capacitados. Então, esses servidores novos virão também, em março, acompanhar esse trabalho junto com a equipe do suporte, para eles o quê? Adquirirem mais ou menos uma igualdade com vocês. Jogá-los, né, assim, só num EAD direto e trazê-los em junho, eu acho muito temerário. Então, eles virão conosco a partir de março também, para interagir, para conhecer toda essa dinâmica, para discutir. E aí eles fazem o EAD em abril, né, já começam a entender melhor a dinâmica, e voltam em junho também para conversar conosco. Além do que, existe uma previsão também de vinda de um servidor da zona eleitoral em agosto, que é aquele da parte técnica da TI, tá? Então, ainda tem mais uma vinda aqui. Eu imagino que, com esse plano de ação, a gente consiga, né, fazer com que vocês, lá em agosto, tenham lá um conhecimento bem grande para poder, né, assim, passar por esse estresse que vocês vão vivenciar. Tá? Eu só vou falar brevemente aqui de uma ação que a gente vem conversando com vocês há muito tempo, desde que eu, né, conversei, falei, gente, tem uma ação dentro do projeto Eleições, que tem algumas zonas eleitorais que já tomaram para si, que fazem, mas tem algumas zonas eleitorais que vêm, eu não quero, eu não, né, que é a reunião com os partidos políticos. E estava conversando com um colega ali lá fora também, se estivesse na zona eleitoral, eu inseriria também reunião com os partidos políticos e com os advogados. Eu sei que tem alguns que pensam assim, que o advogado que tem que saber, que o candidato que tem que saber, que o partido que tem que saber. Ok, da minha parte, beleza. Só que quem fizer essa reunião bem feita, lá em julho, com o partido, com alguns candidatos que, se quiserem estar lá, com os advogados, quem sabe com o promotor, pode ser que vocês tenham menos problemas lá no 15 de agosto do que aqueles que achar que cada um por si. Né? Os advogados têm que saber a parte deles, os partidos têm que saber, os candidatos têm... Ok, não tem problema, mas o risco é muito maior. Quando vocês não trazem para si uma conversa com esses que são os atores da eleição, os riscos são muito maiores, além do que agora com o PJI. Né? Antes eu tinha um processo que eu autuava, estava na minha mão, agora já não está mais. Então, essa reunião dos partidos políticos e dos advogados e dos atores, na verdade, a gente vai até talvez mudar o nome, ela é fundamental. E uma outra coisa que foi adotado dentro do projeto Eleições, a partir dessas eleições, é o seguinte, determinados temas do projeto Eleições, não é mais a COP que escreve. Eu já tenho passado por servidores do interior para trazer o texto numa linguagem que já seja mais acessível e dirigida para vocês. Então, quando nós abrimos o portal a partir de janeiro, já vem com uma escrita voltada para vocês. Então, a gente já vai trazer o portal em janeiro com o final de prazo, mesários e capacitações. Tá? Então, a gente vai entrar mais leve com o portal e, à medida que as coisas forem acontecendo, a gente vai publicando as orientações. Tá? Fazer só um parênteses, que eu falei do portal, as ferramentas do projeto Eleições, a gente estudou. Tem coisas que a gente consegue fazer as melhorias no ano, tem coisas que a gente não consegue. Então, a gente manteve lá o escritório de projetos numa pegada menor. O portal das eleições é uma ferramenta, né, que ela deixa lá o histórico das eleições, ela serve para justificar TCU e CNJ, então eu não posso abandonar as ferramentas do projeto de jeito nenhum. As melhorias a gente vai implementando. O escritório, o portal... Gente, não me lembro, mas enfim... Esse é um cara que, apesar de velho, idoso, mas é o cara que sustenta a parte administrativa das zonas eleitorais. Viram que a Desirê veio ontem e falou que nós vamos capturar as coordenadas que estão no Gerencia para jogar no GEL, para ir para o e-título, para o eleitor, no dia da eleição, ele vai acessar o e-título. Se tiver colocado a coordenada bonitinha lá, ele vai chegar no local de votação. Se a coordenada estiver errada, onde que o eleitor vai?
por meio do mato. A Desirê não quis falar isso ontem, mas eu falei, vou falar hoje. Eu vou falar. Pensem que todas as informações que forem para o e-título, elas não são para nós. Não é para mim. É o eleitor que vai abrir o aplicativo no dia da eleição. Ele vai estar escrito onde voto, vai dar o caminho, ele vai pegar o carro, tal, ele vai seguir o caminho para chegar no local de votação. Se eu coloquei certinho, ele vai chegar certinho. Se eu coloquei errado, ele não vai chegar errado. Qual que é o problema? Risco. A imagem do TRE. Porque se ele está lá longe, ele não tem ninguém da imprensa que ele vai reclamar. Beleza. Vai ficar chateado, vai ficar magoado, mas não vai reclamar. Agora, nos grandes centros, né? Aí, se está errado lá no e-título, ele vai reclamar para a imprensa. E aí, qual que é o nosso risco? A nossa imagem. Tá? Nós temos aí riscos da imagem no dia da eleição, que eu venho conversando com vocês. Então, muito cuidado na hora que nós vamos montar um plano de ação, pedir para vocês, né, resgatarem as coordenadas do Gerencia, vai cair no GEL. Só que tem que conferir, gente. Se não conferir, vai a informação errada. Tá? Fiz esse parênteses em relação ao aplicativo do e-título. Tá? Tem que tomar cuidado com isso. A responsabilidade da inserção da informação lá no Elo é nossa. O impacto é no dia da eleição, é para o eleitor. Tá? E aí, se tiver alguma coisa errada, nós aqui que vamos ter que atuar enquanto campanha, enquanto a comunicação social, para tentar minimizar. Mas aí já foi, né, gente? Uma coisa que eu posso fazer hoje... Uma coisa que eu posso conferir as minhas coordenadas hoje, eu tive tempo para fazer isso, eu posso, né, se eu não der o devido valor, o valor mesmo, o impacto é lá no dia da eleição e aí danou, né, não tem jeito. Tá? Contratações. Né, a grande expectativa de vocês aqui, Solange vai ter estagiário, Solange vai ter contratado no Natal. Contratações. Mantivemos, né, todas as contratações. Para quem está acompanhando eleições 2020 ali na intranet, tem já uma planilha das contratações, já tem o número do PAD, já tem a data prevista para os contratos. Está tudo certinho, beleza? Então, nós vamos ter licitação para o transporte das urnas. Tá? Pode ser que venha, né, seja mantida uma empresa que trabalhou conosco ano passado, pode ser que não. É muito mais barato. Os moldes da contratação é aquilo. Nós estamos contratando uma empresa para fazer o transporte das urnas. Tá? Muita coisa a gente tem que quebrar a cultura em relação à urna eletrônica, ao equipamento. Tá? A questão lá do quantitativo de urnas, né? Quantitativo de roteiros também, a gente deu uma melhorada, deu uma mexida, mas o nosso interesse é realmente uma economia. É a empresa que vai fazer o transporte, a gente mexeu no período da ida das urnas, está permitido de segunda até sábado. Então, muita coisa vem aí, mas a base da contratação foi a mesma do ano passado. Tá? Não muda muito. Auxiliar administrativo, aqui tem uma diferença, tem uma questão diferente. Nós vamos manter a questão do auxiliar administrativo, vai a partir de agosto da eleição, mais ou menos naquela planilha que a Edna gerencia. Qual que é o diferencial aqui? 30 horas. Tá? Não é mais no formato de 40 horas. O que nós estudamos em 2010, 2012, 14, 16? Se fizesse o contrato de 40 horas, o que acontece? Nós temos que fazer com que vocês cheguem mais cedo no cartório, certo? Tá. Aí, não vou, aqui começa meio-dia, ok. Então, o que atende ao projeto de eleições? As 30 horas, tá? O que tem previsão para pagamento de hora extra, naquele formato que vocês já sabem, a partir da geração das mídias, salvo se nós tivermos um simulado de local de votação, que o TSE imponha em agosto, a gente vai pagar hora extra, mas o horário de trabalho deles, a gente está presumindo à tarde. Tá? Aqui nós temos um cronograma das contratações só, né, a linha do tempo que a gente está chamando agora, então está publicado lá, para quem tiver curiosidade em ver. Tudo o que nós fizemos em relação ao projeto Eleições. Tá?
Vou passar rapidamente, porque eu já falei sobre isso. A questão dos coordenadores de acessibilidade, eu também já falei mais ou menos. Esse material fica publicado e a gente vai criar, dentro do portal das eleições, lá, um campo disso que a gente vai dar as orientações. Tá? A questão lá do álcool gel, lembra? Compra de 500, sobra metade, fica no local de votação, volta para a central de atendimento e eu uso na biometria. Não tenho mais biometria. Eu não posso justificar uma sobra se eu não tenho um projeto. Isso é uma responsabilidade, né, dentro do projeto de eleições. Aquilo que eu compro para a eleição, eu tenho que dar um destino, eu tenho que justificar e dar um destino. Então, a nossa intenção é comprar um menor, um bem menor, vai para a sessão eleitoral. Por que nós optamos em fazer um piloto para a eleição do ano que vem? Porque é uma eleição municipal, teoricamente, o eleitor entra, vota e vai embora, ele não fica muito tempo. E o que a gente começou a perceber junto com a Lilian, eu mando um de 500 ml e volta a metade. Então, é sinal de que nem todo mundo está usando também, certo? Às vezes, eu questiono, né? Eu digo, gente, quais são os materiais da sessão eleitoral? Que está no atos preparatórios, assim, a princípio. O TSE não foi lá e não colocou a luva, o paninho, o álcool. Isso foi uma criação nossa. E eu acho que é uma criação que a gente tem que ir diminuindo também à medida que a gente pode implantar alguma diferença, né? Então, acho que uma eleição municipal, porque o eleitor entra, vota e vai embora, é um bom momento para a gente testar. Se não ficar bom isso, a gente volta no próximo projeto e arruma. Tá? O que eu não posso é permitir essa sobra muito grande. Eu não posso permitir isso, porque, mas deixa lá no local de votação. Pois é, mas eu estou pensando antes, eu estou planejando antes. É claro que é bacana, né, a gente fazer a nossa ação social de devolver as coisas, né, deixar no local de votação. Mas não é o objetivo do projeto de eleições. Tá? Eu concordo com toda essa questão da sustentabilidade, a questão da acessibilidade de boa. Só que um custo, né, qual é o custo que eu estou investindo nessas questões? Tá? Então, é só por isso que a gente vai estudar isso daí. Problema no final de prazo, certo? Vamos tacar o final de prazo agora. O pessoal começa. A Carla aqui já veio de manhã. Eu não sei agora com o título como é que faz, porque eu não sei se eu vou atender, se eu não vou atender, eu não sei de quem lá da outra zona vai vir na minha zona. Sejam bem-vindos ao Título Fácil. Sejam bem-vindos às movimentações da sociedade, às reivindicações da sociedade, às reivindicações do eleitor. A Justiça Eleitoral ela tem que seguir as reivindicações da sociedade. Lembra que nós somos do tempo que o eleitor vai na central, eu sou do tempo ainda que ele iria buscar o título depois, fizemos o título na hora, mas o eleitor tem que vir. Com a tecnologia, isso não é mais possível e nós temos que ser sensíveis, é isso que eu quero conversar com vocês. Muitas mudanças virão. Essa do título fácil foi só uma para essa eleição. Para a próxima eleição, muito provavelmente, lá no e-título, lá naquele aplicativo que eu falei para vocês, o cidadão vai poder fazer o título lá. Então, fiquem antenados com essas mudanças. Não sejam, né, a gente não pode ficar naquela, aquele posso não, quero não, vou não. Né, a gente tem que, né, ser sensíveis a isso. Então, o título fácil veio para facilitar quem? Para o eleitor. Então, claro que eu vou ter zonas eleitorais que vai atender muito mais eleitores daquilo que ele está acostumado a atender. Lá no portal das eleições, a partir de janeiro, vai entrar atendimento ao eleitor, e aí nós vamos estar, junto com a Corregedoria, monitorando a questão do atendimento do eleitor do normal, né, aquilo que você atende do teu eleitor, e daqueles eleitores que são de outras zonas eleitorais. E aí eu vou estar dando uma olhada. E, claro, né, onde a gente vê que está tendo muita procura, a gente vai investir numa estrutura maior. Falando em estrutura de final de prazo, qual é a estrutura que nós estamos planejando? Primeira coisa. Tem um normativo, deixa eu só falar do normativo que vocês apontam muito no Prepara, eu falo também, mas a gente não está caminhando, mas está na hora de caminhar, que eu já conversei com uma alta administração nesse sentido. Além da questão de nós regulamentarmos o horário do final de prazo, o atendimento sábado e domingo, o que está faltando, gente? O agendamento. Lembra que o tribunal ainda é conservador na questão do agendamento? Certo? Nós temos a ferramenta, nós usamos a ferramenta na biometria, e por que eu não posso usar no final de prazo? Não, Solange, porque nós temos que atender todo mundo. Eu falei, mas eu não estou dizendo que eu não vou atender.
eu só gostaria de oportunizar para os eleitores a ferramenta do agendamento, certo? É muito confortável. Eu sou eleitora, eu entro no agendamento, eu vou ser atendida naquele horário. Eu tenho limitador de kit, mas eu tenho que respeitar esse direito que o eleitor tem de fazer um agendamento. Então, assim, estamos aí conversando no sentido de sair um normativo que regulamente horário, agendamento e o suporte, certo? Superado isso, a gente vai evoluir. Estamos limitados ao nosso quantitativo de kits biométricos. O Paraná tem 924 kits, dos quais 100 e tantos ainda nós estamos com problema. O Max fez uma planilha baseada em 800 e pouquinho ali. O Max já dividiu mais ou menos por conta do histórico de vocês de anos anteriores, de finais de prazo anteriores. Então, já tem uma planilha lá. Eu pedi para o Marcos publicar no Eleições 2020. Então, por enquanto, gente, não se desesperem. Por enquanto, é aquele quantitativo que o Max colocou lá. Tá? Se a gente vê que tem zona eleitoral que vai começar a aumentar demais, é claro que a gente tem kit aqui para mandar. Tá? Mas vamos começar a nos acostumar também com a questão da padronização. Isso é fundamental para que a gente consiga assim, manter um padrão e tentar seguir um caminho para todas as zonas eleitorais. Tá? Então, está lá publicado na planilha, vai entrar no portal a partir de janeiro, essa planilha. Campanhas na mídia de janeiro a maio, aí é onde a gente está, né, aguardando o plano de ação da comunicação social. Nós pedimos para a comunicação social um plano de ação em relação a final de prazo, mesário voluntário, certo? Porque vocês sabem que, a partir de janeiro, o Elo já permite nomear mesário, lembra? Tudo bem, eu sei que vocês não usam, mas está lá. Tá? Então, a Desirê, a gente vai escrever sobre isso. Na hora que eu entrar lá no portal com mesário voluntário, eu já vou escrever lá que o Elo já permite. Ah, mas eu não quero, eu não tenho gente, eu não posso. Não. Ok. Mas vai estar escrito lá que já pode começar se quiser. Tá? Então, está valendo. Tá? Contratação de postos de trabalho para o final do prazo, e aí aquele, né, onde a gente tem uma procura muito grande, nós temos oportunidade de colocar uma contratação de 6 de abril a 6 de maio. É isso que a gente pode fazer por enquanto. Aí o pessoal achou maravilhoso, que foi uma ideia da Edna, foi a Edna que promoveu essa ação, da contratação de estagiários a partir de março, lembra? Isso, né? Todo mundo elogiou, achou bacana. Só que o acordo que foi feito no primeiro momento, às vezes, não foi cumprido, né? Eu dou um estagiário em março, mas eu não te dou um contratado, né? Ah, mas não valeu, né? Ali foi uma briga. Então, a regra do estagiário é essa. Eu te dou um estagiário a partir de março, mas eu dou um desconto lá nos contratados, beleza? E, claro, que a gente vai acompanhar isso no decorrer, tá bom? Mas isso a Edna que gerencia. Equipe de apoio. Lembra que eu venho falando com vocês já, as 3 ou 4 eleições, que nós aqui do tribunal, nós não temos uma equipe de apoio tão grande para acudir às zonas eleitorais, certo? A gente tem alguns servidores que se propõem a viajar. Você veja como é diferente. Eu ter uma equipe de apoio e ainda eu tenho que ter servidores que se disponham a viajar. Então, é por isso que a gente tenta intervir com estagiários, a gente tenta intervir com contratação, né? Porque equipe de apoio é uma coisa complicada, tanto para final de prazo, como para candidaturas, propagandas e prestação de contas, né? Claro que nós temos um problema, eu acho tão interessante, que a gente cobre uma zona e descobre outra. Então, nós temos zonas eleitorais hoje compostas, né? Mas temos zonas eleitorais com servidores novos, por incrível que pareça, tem servidor que chegou agora em maio e já está na chefia do cartório. Então, vocês imaginem problema, né? Então, qual que é a minha primeira diretriz para a equipe de apoio? Para onde realmente precisar. Isso, se tem um risco muito grande de servidor sozinho, é lá que eu vou mandar, tá, gente? Então, essa é a regra número 1 da equipe de apoio. Linha do tempo do projeto Eleições. Lembra, né, as reivindicações de vocês do dia 8? Muita coisa nós atendemos. O que não deu para atender está escrito, está fundamentado no Eleições 2020. Então, vale a pena vocês darem uma olhada. Teve uns grupos de trabalho que nós trabalhamos com eles, né, o ano todo. Para quem acompanhou, né, já sabe dos temas. Tem a questão da elaboração da proposta, contratações, aprovação da ferramenta Wiki, final da fase de planejamento, que é bem essa, bem hoje.
Bem, hoje, kick-off, né? Eu já estou considerando como um kick-off, vou escrever sobre isso. E, a partir de janeiro, o que nós fazemos? Execução. É lógico, né, que tem coisas que a gente não consegue enxergar. Eu não consegue planejar tudo, isso é humanamente impossível. À medida que as coisas forem surgindo no ano que vem, que são de planejamento, a gente vai inserindo no projeto e vai passando para vocês, tá? Isso não adianta, é dinâmico. Planejamento e execução, eles andam juntos. O monitoramento é diferente. Lembra que eu falei, olha, a gente precisa começar a pensar como gestores. Nós temos planejamento, nós temos execução, nós temos monitoramento, nós temos lições aprendidas e nós temos encerramento. A cabeça de vocês também já tem que começar, né, a pensar nessa fase de gestão. Tá? Lançamento do portal em janeiro e fase da execução. Tá? Fim da apresentação, mas eu queria comentar só uma coisa. Todas as contratações. Então, nós temos uma planilha publicada lá de todas as contratações. Então, nós temos lá auxiliares, veículos. Só que o veículos é aquela regrinha que eu falei para vocês, certo? Zonas grandes que tem o APA, eu falo APA ainda, mas que tem o táxi Gov lá, não tem contratação para essas zonas, vai ter que usar o táxi. Tá? Aí tem zonas eleitorais que utilizam veículos requisitados, e a gente paga o combustível. E tem zonas eleitorais que realmente não conseguem, então a gente tem planilhado. A gente tem uma previsão, acho que de 90, né, 90 veículos que para atender o Paraná. Não, tudo bem, já respondeu o aplicativo. É porque a zona que tem o veículo próprio, geralmente tem uma certa limitação, porque já há o veículo próprio na zona. Mas, se a gente tiver que usar o veículo próprio, no caso nosso, a gente tem que deslocar o servidor. Por exemplo, eu já tive em eleição que eu fiquei de motorista do técnico, para levar ele a fazer vistoria. Então, isso onera o cartório, você tirar o servidor para utilizar o veículo próprio do tribunal. Eu gostaria que fosse possível que, mesmo a zona que tem veículo próprio, as maiores, que não houvesse nenhuma limitação de aplicativo ou de contratação, etc. Entendeu? Porque tem o veículo próprio, mas motorista acaba sendo um servidor. Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa, que tem, a gente sabe que tem, vai usar o aplicativo. É muito mais barato. Tá? Olha, para vocês terem uma noção, eu vou contar um caso. Eu estava visitando uma zona eleitoral, não vou falar que é Cascavel, que eu estava lá. E aí, Solange, nossa, gastei R$300, que eu fui lá, acho que ali do Oeste, de táxi. Né? Eu falei, nossa, que bom que você gastou R$300, pode gastar mais. Porque um posto, um aluguel de veículo com motorista, eu pago por mês R$7.000. Então, você pode ir, vai, não tem problema. Gente, não pirem, tá? Pode pegar o veículo, pega de manhã, fica com ele, vai nos locais de votação o dia inteiro. Gastei R$400, gente, de boa, tá? Porque suponhamos que vocês ainda vão fazer isso mais 2 vezes no período da eleição, 3 vezes. Façam as contas, gente. É infinitamente maior. Então, é essa cultura que eu preciso quebrar, né? Essa cultura. Eu não estou dizendo para vocês não, vocês vão continuar fazendo tudo o que vocês precisam fazer. Se eu preciso ir para o local de votação 500 vezes, eu vou 500 vezes, nós vamos pagar as 500 vezes. Só que o que nós estamos mudando a cultura? É o jeito de trabalhar, né? São os mecanismos que eu estou proporcionando para vocês para realizar as atividades de vocês. Zonas grandes é esse meio de condução, de mobilidade. Para as zonas médias é um e para as zonas pequenas é outro critério, e é assim que vai. Tá? Nós estávamos lá no dia da premiação, lá no CNJ, né? Recebemos a premiação. E aí colocamos no grupo, olha que bacana, parabéns, equipe, né? Nós somos ouro, TRE do Paraná é ouro. E aí, de repente, veio lá, mas o quê? E aí, ali, né, Mônica, a gente viu que a gente precisa conversar com vocês sobre esse outro lado do tribunal, que vocês fazem parte, mas que, às vezes, não está muito visível para vocês. Né? Que é a questão lá do CNJ, do TCU, que é a parte da gestão de tudo aquilo que nós fazemos. E eu estava pensando, assim, o ano que vem nós vamos trabalhar com a eleição, mas, em 2021, muito provavelmente, a gente vai conversar com vocês sobre gestão. Essa parte que ainda está muito nebulosa, porque quando vocês estão no cartório, vocês têm 2 funções lá no cartório. O chefe de cartório para conduzir todas as coisas da eleição, mas vocês têm uma parte de gestão enorme,
uma parte administrativa gigante, que vocês precisam organizar, planejar, executar, monitorar, para poder fechar o ciclo de todo esse processo. E aí, nós vamos trabalhar isso com vocês, né, numa próxima oportunidade, mas eu queria só comentar com vocês da premiação. Então, a premiação é o CNJ que faz isso anualmente, e ele vem premiando os tribunais que têm excelência na questão da gestão. E tem lá a parte de processo. Quando vocês agilizam o processo, quando o processo é julgado naquele tempo que tem que julgar, ele vai lá para o CNJ e conta como ponto para nós. Vocês viram que teve uma ação da Corregedoria pedindo para vocês agilizarem os processos, lembra? E aí, na reunião de RAI de setembro, nós mostramos lá uma estatística de que o primeiro grau avançou 155% em relação aos processos. Então, o que foi? Vocês estão julgando bastante. E isso está aparecendo lá. E, quando aparece lá, o que acontece? A nossa pontuação aumenta e a gente acaba sendo agraciado. Tá? A questão de processo é uma delas. Nós temos aí questões de processo na premiação, nós temos questões de metas, né, que a EGE vai para o interior, promove as ações com vocês. Tudo isso vale pontinho para o CNJ. Aí eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada. Diogo, você pode mostrar? Então, aí o troféu que foi recebido, que o desembargador Tito que recebeu lá na hora, e se encheu de orgulho, não foi, desembargador? Ele não se cabia ali, né? Porque, olha... Então, e a coisa mais bacana, não porque a gente morre do coração aqui, mas a gente não sabe lá na hora se a gente vai receber alguma coisa ou se não vai receber nada. Então, é essa que é a expectativa. E, de repente, lá nós conseguimos manter o ouro, e isso é fruto do trabalho de vocês. Muito embora vocês achem que não estão inseridos, vocês fazem parte desse processo. Tá? Então, quando a gente, né, fala, precisa fazer isso, fazer aquilo, não é só por causa da pontuação. É por causa da nossa evolução em relação à nossa eficiência. Tá? Eu estava conversando ontem, aqui não me lembro com quem, e essa pessoa falou, olha, Solange, de 2008 para cá, muita coisa melhorou. Né? A gente tem muito vivo aquilo que nós vivemos em 2008. Então, já se passaram muito tempo e nós evoluímos tanto na parte jurídica quanto na parte administrativa. Tá? Então, isso é um prêmio para vocês também. Né? Vocês são ouro também. Tá? E, assim, só para falar para vocês, porque foi o desembargador Tito que falou, não fui eu. Quando nós... mas foi o senhor que falou. Ele só não falou declarado, mas eu, como tenho um papo, né, bem aberto com vocês, eu vou falar. O desembargador chegou na reunião, né, presidente e tal, ele falou, olha, nós somos agraciados com o ouro, e nós, né, assim, no meu entendimento, nós podemos subir um pouquinho. Ele só falou isso. O que é subir um pouquinho do ouro para o diamante? Certo? Então, não sei, né? Tá, né? Depende de nós, a gente vai trabalhar para isso, né? Claro que a gente gostaria muito, desembargador, mas a gente vai trabalhar para isso, né? A gente vai tentar trazer esse diamante, porque se o Rio Grande do Sul, né, conseguiu, a gente vai conseguir, eu tenho certeza. Gente, preciso falar... Amazonas conseguiu. É assim, é que eu vejo quem são os nossos gigantes, né, que são os concorrentes conosco. Então, nós temos Minas, Rio Grande do Sul, que são grandes, né? Então, ali a movimentação é muito maior. Né? E outra, eu faço uma defesa, e isso eu sempre falo em todas as reuniões. O TRE do Paraná optou de fazer os fóruns, certo? E isso demandou uma união de uma equipe para fazer os fóruns. Fizemos os fóruns, daí o que o tribunal fez? Vamos fazer a biometria. E o que nós fizemos? Mobilizamos toda a equipe para fazer a biometria. Então, nós deixamos um pouco de lado, desembargador, essa questão da governança, da gestão, e aí veio o TCU e o CNJ aqui dizendo, não, vocês vão ter que investir em governança e gestão, porque não tem para onde sair. E aí nós começamos. Em 2017, a gente começou a correr com governança e gestão, reunião de análise de estratégia, e fomos indo, melhoramos. Como agora a nossa área ali, a COP, não tem mais um projeto biometria, agora nós vamos nos voltar novamente para a governança, gestão e, quem sabe, uma capacitação para vocês em 2021 voltada para a gestão. Não capacitação assim com pessoas que são de fora, né, empresas de fora. Não, nós vamos oportunizar essa capacitação para vocês. Tá? Preciso falar, por falar em parte de gestão, por falar em normal do tribunal, preciso falar um pedido que a Silmara me fez. Qual que é o nosso maior problema em relação aos contratos? Eu quero uma contratação. Eu quero pessoas para mim. Eu quero porque eu não faço sozinha. Eu preciso ter 10 comigo. Ok, eu vou mandar os 10 para vocês. Só que qual que é o impacto disso?
a fiscalização, que foi objeto do preparo, porque é ruim, porque eu não quero, porque eu não posso, porque eu tenho muito volume, blá, blá, blá. Ok. Mas é a contrapartida de eu ter uma pessoa contratada. Né? Nós contratamos, nós temos a gestão, mas nós temos a fiscalização. O que consiste a fiscalização? O horário, o preenchimento correto do horário, o horário, principalmente, estou falando especificamente do contrato de limpeza, esse horário tem que ser no horário do cartório, tomar cuidado antes de juntar no PAD, verificar toda essa questão para ver se veio certo para cá. A Silmara me apontou ali uma questão de verificar IMR ou ANS, né? Não é o nosso da eleição, mas, enfim, contratos do normal do tribunal têm essa peculiaridade e vocês têm que atentar para isso, né? Falei tudo? A Silmara vai falar, gente. Então, pessoal, o IMR, eu acho que todos já têm familiaridade, é um instrumento de medição de resultados. É tudo que vocês verificaram que não está de acordo, que não foi feito de acordo. Porque, a partir do preenchimento do IMR, a gente tem possibilidade de descontar da empresa. A gente tem vários graus de desconto. Então, a gente não paga pelo trabalho que não foi executado. Essa é a ideia desse instrumento de medição de resultado. Mudou o nome, mas a ANS é o antigo e é a mesma coisa. É que a instrução normativa do Ministério do Planejamento mudou e mudaram o nome. Então, o antigo ANS, Acordo de Serviços, de Níveis de Serviço, é o mesmo IMR. Então, esse documento tem que ser preenchido no prazo, porque a gente tem o prazo para pagamento da empresa. Então, esses prazos, às vezes, não são cumpridos. E também a folha a ponto, como a Solange falou, que tem que ser também coletada da empresa e vista todos os dias e mandado junto. Toda aquela parte que a gente instrui vocês, e eu sei que dá trabalho, todo mundo aqui sabe que dá um trabalho muito grande, a gente sabe disso, e até a COP já adotou uma ferramenta, né, para auxiliar vocês nessa parte de coleta para os atestados, que essa é a ideia também. A gente está testando essa ferramenta para ver se nos atende também nos contratos continuados. E, pelo que o pessoal que trabalha ali na área das seções que tem os grandes volumes de contratos continuados está me passando, é que a ferramenta atende quase que integralmente. Então, provavelmente, a gente vai utilizar a mesma ferramenta que a COP está utilizando, que foi também uma reivindicação de vocês no Prepara. Então, eu ainda não sei, não peguei... Você não viu? Eu fiz assim, aí! Porque foi uma briga do Prepara, não foi? Foi uma reivindicação para a gente diretamente, né, no Prepara. Só que, como a dificuldade de sistema da parte administrativa, vocês sabem que é grande. Então, a gente está, desde 2012, solicitando uma ferramenta de gestão da parte de TI. Só que a gente sabe também que a TI desemboca muitas ferramentas e tem as prioridades, eleição. Então, a gente não tem conseguido evolução na parte de ferramenta de TI para a parte administrativa. Então, essa do pagamento já foi uma evolução. A gente tem o sistema em teste, que é o Contratos Gov, só que a gente não vai poder utilizar ainda para vocês ano que vem, porque vai ser testado ainda com uma empresa, se vai fazer um pagamento total e incluindo pessoas, zonas eleitorais do interior, né? Então, é mais complexo a nossa parte de atestado. E também a gente evoluiu bastante na parte dos cursos, né, que grande parte de vocês participou do curso que foi ministrado de fiscalização de contratos, foi meio EAD, meio presencial, porque foi ministrado pelo Tiago Bergman, do TSE, que é excelente, é um colega nosso que ele entende muito de gestão, fiscalização de contratos, de toda a parte legal, e quem fez o curso, eu acredito que gostou bastante, porque foi um curso voltado para a nossa realidade, com formulários que a gente adota e com as nossas dificuldades. E esse ano agora a gente está prevendo fazer mais turmas, pelo menos uma, né? Porque eleição é difícil, né? Mas de repente pelo menos mais uma turma no começo do ano. A gente pretende que o Tiago volte para ministrar para uma turma. E é muito importante que vocês participem, porque é ali que vocês podem tirar todas as dúvidas. Foi muito bom, muito interativo o curso, todo mundo avaliou bem, então por isso que a gente vai pedir para ele voltar.
E outro item também da nossa área que eu queria deixar aqui registrado, que vocês também já sabem, é que os chamados nossos da parte administrativa de serviços devem ser feitos pelo sistema Engeman, que também foi um avanço, a gente conseguiu um sistema de manutenção, adquirindo esse sistema Engeman, e agora a fase de testes, a gente fez testes com a região metropolitana, já foi com êxito, a gente testou e deu tudo certo. Então, a gente começou a estender a parte de pedidos de chamados, não mais pelo SIAT, vai ser pelo Engeman. Então, a gente tem muita expectativa boa, sim, a expectativa é boa para o uso desse sistema. A parte de sistema de gestão ainda está em evolução, né, mas o TSE vai bancar uma ferramenta, a última reunião que a gente participou lá no TSE, da parte administrativa, eles estão estudando um sistema do AGU, e o sistema Conta é um sistema excelente, a gente achou muito bom, que vai envolver tudo o que a gente precisa, e, inclusive, pode ser usada a parte de atestado já feita aqui pelo tribunal para integrar. E a expectativa dessa parte de gestão, eu fiquei muito entusiasmada, assim, sabe? Porque o que vem do TSE, a gente sabe que a gente fica meio com o pé atrás. Vai demorar 5 anos, mas essa parte agora do sistema de execução de contrato, fiscalização, eles têm até um cronograma já certinho para o ano que vem já começar testes e padronizar para todos os TRS. Eu acredito que da nossa parte é isso. Faltou a taxa de lixo anual. Sim, é importante isso também. Que eu estou sabendo. As taxas municipais, né? As taxas municipais são importantes. Que normalmente tem alguns municípios que não têm, mas a maioria tem. Eles cobram as taxas. É claro que não é imposto. O imposto a gente tem a imunidade, mas tem as taxas municipais que a gente precisa pagar e pagar no prazo. Tem instrução, todo ano a gente manda para vocês instrução, e a instrução agora vai pelo WIC Zonas, acredito que já esteja lá, se não estiver, a gente vai colocar. Mas a instrução vocês recebendo, imediatamente já fazem o PAD e mandam para a gente para pagamento. E se não vier, é bom vocês perguntarem, entendeu? Quando for aquele e-mail nosso, agora vai estar na WIC, mas a gente ainda vai mandar um alerta, no começo do ano, já verificar se tem alguma taxa municipal, que é a taxa de coleta de lixo, né? Alguns têm uma outra taxa lá, uma taxa de incêndio, mas esses são poucos. Porque, se não pagar, ele vai acumulando e acaba indo para a inscrição endividativa. E isso não realmente é bem complicado de resolver aqui no tribunal, daí quando está a inscrição endividativa. É claro que a gente vai pagar, mas aí tem toda a parte jurídica envolvida. Então, obrigada. Se tiverem alguma dúvida, depois a gente conversa, estamos à disposição, porque eu acho que aqui não vai ter muito tempo, né, Solange? Obrigada, pessoal. Pessoal, antes de eu passar para a Lília, porque a Lília vem conversando sobre a parte lá da SECGA, quero saber se vocês ficaram com alguma dúvida em relação à dinâmica do projeto Eleições, a constituição das equipes, do suporte das capacitações, recomendando a vocês que, quando voltar às zonas eleitorais, entrem lá no Eleições 2020. E lembram que a biometria ela estava lá no comecinho da intranet, né? Já saiu a biometria, já entrou Eleições 2020, em janeiro vira portal das eleições, tá? Então, assim, é um canal de comunicação que deve ser acessado, tem todas as informações do que foi possível construir em 2019. Eu sei que quero só um parênteses. Eu sei que vocês, né, mantêm grupos, né, entre vocês do WhatsApp, dos quais nós não fazemos parte, e ok, não tem problema nenhum. Mas, assim, muitas reivindicações que vocês fazem lá, vocês podem, 8537, né? Porque eu ouvi dizer que estava lá um dia, Solange, planejamento estratégico, me acuda, né? Olha, gente, eu não estou enxergando, né? Então, às vezes, podem telefonar, tem muitos servidores das zonas eleitorais que ligam direto, e a hora que liga, eu anoto, eu já saio correndo aonde tem que ser a coisa resolve assim, mais rápido, né? Não que vocês não possam manter, da minha parte, ok, mas eu acho que fica melhor. Vou contar um caso que aconteceu ontem aqui. Não foi dos grupos, nada, mas foi uma reivindicação que está tá aqui já. Por que as zonas eleitorais não podem ter Wi-Fi, o tal do Wi-Fi lá, né? Aí eu estava sentada aqui, mandei para o Gilmar, por que a gente não pode ter Wi-Fi nas zonas eleitorais? Porque foi uma reivindicação, um pedido do INE, que está meio parado lá, né? E nós, aqui da COP, estamos fazendo contratação de chip. Falei, putz, fazer contratação de chip, eu já passei por isso, é uma coisa assim, né? Mas, enfim, estamos pegando
aparelho celular da Receita, vamos fazer contratação. Mas, Gilmar, por que a gente não pode ter Wi-Fi nas zonas eleitorais? Não, Solange, qual é o impeditivo? Não, Solange, não é impeditivo, é um negócio lá do operacional, não sei o quê, não sei o quê. Aí estava trocando uma conversa com o William, né, nós aqui, mas ainda falando disso. O Valcir sentou do meu lado ontem. Falei, Valcir, por que a gente não pode ter um Wi-Fi nas zonas eleitorais? Não precisa, nós aqui do tribunal, a gente pode contratar uma empresa, não é? Como nós temos em casa. Eu tenho uma contratação. Ah, quanto custa isso? Ah, 180 mais uma média por mês, vezes 180, zona, vezes não sei o quê, 300 mil. Né? Falei, pô, o projeto de eleições está com um orçamento confortável que, pelo menos, o ano que vem daria para bancar. No normal de 2021, a gente senta e coloca isso lá, né? Porque é uma coisa importante. Por quê? Lembra que a Desirê falou ontem do GEL? Isso me despertou, porque a Desirê falou do GEL. Você vai lá, coleta a coordenada, vem para o cartório, do cartório tem que jogar no elo e precisa de uma rede. Eu falei, gente, precisamos correr, né? Então, vocês vejam que, às vezes, umas conversas, assim, liga, por que não pode isso, por que não dá, resolve muito mais, né, do que, às vezes, um debate num grupo que só fica assim, naquela tentativa, não dá, porque não dá. Não, vamos conversar, gente. Podemos, assim, né? Podem ligar para nós, mandar e-mail para todas as áreas, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. É que, para mim, eu digo, né, a Solange aqui, para mim resolve muito mais vocês pegarem o telefone por telefone. Às vezes, né, tem aqueles e-mails muito grandes para justificar, aquilo não é tão produtivo do que, Solange, estou sofrendo aqui, preciso que seja resolvido isso hoje, de hoje para amanhã. Tá? E a gente, assim, dentro do projeto de eleições, gente, vocês têm total liberdade. Tá? Não gostei, não vai, não dá, e eu quero. Oi, Solange. Oi. Isso ia ajudar muito, porque no dia da eleição a gente fala muito no WhatsApp. Sim. Com as pessoas do colégio, de tudo. Então, vocês vejam como umas conversas assim entre nós resolve muito mais. A gente vai agilizar essa questão do Wi-Fi, pelo menos o que vai acontecer hoje. 11h30 vai ter uma reunião com o Valcir, junto com a Lília, junto com o Gilmar, porque se tiver que fazer uma contratação, a gente vai tentar agilizar. Por quê, pessoal? Porque eu preciso dessa liberação para março, porque eu conversei com a SEC-GS e não vai ter condições da gente conseguir contratar os chips para março. Eu falei, eu não posso esperar, eu tenho que ter alguma alternativa para março. Por quê? Porque eu vou conversar com vocês pedindo as coordenadas. Se no gerencia está tudo certo, eu jogo para o elo. Mas, se precisar fazer uma vistoria lá, eu preciso ter a ferramenta, eu preciso disponibilizar a ferramenta para vocês. Tá? Então, isso é uma parte que a gente vai absorver. No mais, gente, nós estamos sempre à disposição de vocês, podem ligar, entrar em contato. O projeto Eleições está aberto, né, para discussão ainda, né, fiquem à vontade. E eu vou passar para a Lilian agora para ela conversar sobre a parte administrativa. Tá bom, gente? Oi. Deus o livre, ela não deu risada. Não, vai. Ela estava quietinha aqui, fez uma pergunta séria, aí eu olhei, oi? Ah, não vale, pode dar risada. Então, eu não sei se é um momento oportuno, mas, enfim, essa questão do ouro, do diamante, eu acho tudo isso bem maravilhoso mesmo, a gente se empenha bastante mesmo para isso. De verdade, eu não sabia que existiam essas premiações, eu não falei nada no grupo, mas fui uma que me questionei. Acho bem bacana vocês colocarem isso para nós, porque também nós colocamos para os nossos colaboradores, né? Desde mesários, desde secretários de prédio, quando teve aquele projeto que todo lixo tem que vir para o cartório, para a gente dar um destino, eu coloco isso para eles entenderem que o TRE tem a sustentabilidade, que se preocupa com isso. Então, tudo isso a gente repassa para frente e eu acho bem bacana. Então, veja bem, eu também acho que a imagem é uma coisa bacana. O que acontece? Nós estamos sem contrato de grama, de corte de grama. Cara, se você passar na frente do fórum de 2 vizinhos, aquilo é ridículo. Tá cabeludo lá. Gente, não é muito feio. A imagem de quem passa na frente... Obrigada, gente. Sabe, a imagem de quem passa, eu tenho vergonha, é verdade, porque é assim, se tem uma coisa que a gente em casa, é caprichoso. O meu marido é extremamente caprichoso. Teve um dia que ele disse, eu vou lá cortar a grama. Eu falei, você não vai, porque se acontecer alguma coisa, eu vou responder processo. Você não vai. Entende? Então, assim, você vai entrar no portão, na porta de trás, que é onde a gente entra, a grama está invadindo todo aquele paver, tá? Tá entrando aranha,
Eu tentei abrir esse pelo Engeman, mas deu problema, tá? O Engeman, para mim, ao menos, eu já abri chamado, inclusive, ele está dando bastante problema quando eu abro o chamado pelo Engeman. Então, não pude falar ainda. Tirei foto para mandar. Não pude porque o Engeman não aceitou. Então, assim, está muito feio. Alguma coisa tem que ser feita. Agora, também concordo que aquele contrato de tantos cortes, teve uma época que cortava grama por obrigação em julho, sem necessidade. Aquilo me doía o coração. Mas tinha que fechar o contrato. Então, eu não sei, de fato, essa parte, eu não sei da questão ali da licitação. O ideal seria, hoje precisa cortar grama, então, hoje eu vou contratar o rapaz. O mês que vem eu preciso, eu corto, eu contrato. Não precisa, que aí não é dinheiro público jogado fora, e é exatamente a necessidade. Porque também me dói quando você pede para o cara vir cortar sem necessidade. Gente... Eu quero a réplica. Gente, eu concordo com tudo que ela falou, com certeza. É horrível quando tem a grama horrível lá na frente do cartório, e outras coisas também, como placas, que a gente já fez levantamento, foi um dos itens do Prepara também. Mas a questão aqui da grama, eu vou falar especificamente da grama, a gente tem bastante dificuldade na licitação, a gente está reduzindo o valor, então está difícil encontrar empresa, enfim, a licitação está em andamento, as contratações estão em andamento, mas o que a gente tem passado para vocês, isso solicitado bastante para todas as zonas, é ter o suprimento de fundos, que é justamente para essa necessidade. Se eu estou com o meu cartório com a grama no alto, o tribunal não pode atender com urgência, o que eu faço? Eu tenho suprimento de fundos, eu chamo alguém para cortar minha grama e eu mando o processo para cá. Claro que dá trabalho, é mais um trabalho, mas, infelizmente, a gente vai começar já foi o cartão para vocês, para todo mundo, a gente vai começar a pedir para vocês que todos os cartórios tenham pelo menos R$500 de suprimento de fundos. Eu já conversei com a financeira, tá? Já conversei com a financeira, com a direção-geral. Isso aí é uma realidade, porque assim a gente atende na medida do possível, mas o suprimento de fundos é para essas situações emergenciais. Não tem o contrato, porque a gente está com dificuldade na licitação, os postos não conseguem, os nossos postos de manutenção não conseguem passar urgente para cortar, eu tenho o suprimento de fundos, que vai nos ajudar bastante, e é mais uma coisa que a gente vai começar a pedir para vocês. Pessoal, essa questão do suprimento de fundos, ela foi muito debatida nas reuniões também. Essa é mais uma ferramenta que está à disposição. Eu sei que dá trabalho, tal, mas é o que talvez resolve algumas questões menores do normal do tribunal, tá? Então a gente precisa assim começar a entender a ferramenta, aonde que eu posso usar, porque às vezes a contratação aqui para o Paraná todo é uma coisa que se torna inviável. E vocês mesmos, né, reclamam da questão da fiscalização do contrato. Então a gente tem que estudar aquilo que eu vou realmente enfrentar enquanto contratação, com todos aqueles ônus da contratação, aquilo que eu posso resolver via suprimento de fundos, ele me dá um trabalho documental, né, de buscar os documentos, mas, pelo menos, ele não tem a parte da fiscalização. Isso é uma questão que a gente vai debater muito o ano que vem ainda, dentro da parte de gestão, e é uma coisa que a gente vai começar a utilizar, tá? Tem pergunta lá atrás. Silmara, só um detalhezinho do suprimento de fundos. Eu fiz um suprimento de fundos para colocar uma porta. Gente, deu um trabalhão, mas um trabalhão. Sabe, eu estou dizendo o seguinte, porque primeiro você tem que ser pessoa jurídica para te fazer o serviço. Limpar jardim, fazer jardim, melhorar o jardim, bastaria contratar uma pessoa física, comum, recibos comum. Na realidade, facilitaria o nosso serviço. Porque, veja bem, um camarada de pessoa física para fazer o serviço, ele vai cobrar uma mixaria. É barato o serviço. Limpar jardim lá, vamos dizer que eu pago R$200 a cada 3 meses. Tranquilo, o cara vai lá, limpa, deixa tudo bonitinho. Agora, se eu tenho que contratar pessoa jurídica, já começa toda a confusão, porque é difícil uma pessoa que cobra esse valor ter CNPJ. Mas a gente pode conversar com a SOF, porque tem exceções também. Tá? E também agora tem o microempreendedor individual, né, que é uma opção
que até tem iniciativas aqui dentro de vocês, que eu acho bem importante ressaltar, que os chefes de cartórios, eles sabem que tem uma pessoa lá que faz tudo, que é o faz tudo da cidade, todo mundo sabe. Só que ele não se interessa em abrir o MEI, mas o MEI é uma ferramenta muito simples. Aí, o que esse chefe de cartório com quem eu conversei, que a gente está trabalhando, o que ele faz? Que é o Alex, nem sei se ele está aqui. O que ele e mais alguns fazem? Pegam o marido de aluguel lá e explicam para eles, vão lá e abrem e fazem toda a parte que eles não sabem, que esse marido de aluguel não sabe. Então, fica uma ferramenta bem interessante de trabalhar também. E isso aí, até a Solange já falou, faz parte do grupo de estudos nosso lá, do temas administrativos. Todas essas dificuldades que vocês estão falando, tem um grupo de pessoas das zonas eleitorais que está levantando lá no grupo que a gente está trabalhando, que é do temas administrativos. Tá? Então, a gente está procurando soluções. Por exemplo, contratar um zelador para cada fórum eleitoral. A gente tem a ideia de fazer um projeto piloto, só que como a contratação de MEI, assim, como o contrato continuado, é meio complicado, porque tem os riscos trabalhistas, vai ter que passar por uma análise de assessoria jurídica, para ver se a gente pode continuar esse processo de contratação de MEI para a contratação continuada. Então, são coisas assim que a gente tem que vencer, são etapas. Mas a gente está trabalhando nisso, né, para melhorar. E eu sei que o suprimento de fundos é um processo complicado, tanto de contratar como de prestar contas. Só que eu acho que todos deveriam ter, pelo período, e sempre ter alguém com suprimento de fundos, porque essas emergências que ela passou é suprimento de fundos, gente, não tem como resolver de outra forma. Isso. Bem, bom dia, meu nome é Lilian, a maioria eu acho que me conhece, eu sou da gestão de material de consumo. Agora estou trabalhando diretamente com a gestão, antes eu trabalhava na movimentação de material como xerifado mesmo, e nessa época conversava muito com vocês, então, né, algumas pessoas aí devem lembrar legal desse tempo. Nesses 16 anos já que eu estou lá, muitas situações foram partilhadas e, pela natureza do trabalho, a gente sempre procura atender e abastecer o consumo da melhor forma possível. Nessa movimentação toda, atendemos sempre com materiais novos, ou, quando não era possível, a gente substituiu o material, remanejou, mandou lotes, separou modelos diferentes, mas sempre atendendo. Atendimentos de emergência, reutilizamos material, demos uma outra destinação para o material que já não estava mais sendo usado. Então, a gente sempre procurou resolver as demandas. Só que, hoje, eu não trabalho diretamente com a parte física do material, trabalho com a gestão. E aqui a gente vê que, acima de tudo, de resolver coisas, a gente precisa planejar as coisas para que sejam utilizadas da melhor forma possível, sem gastos desnecessários, sem desperdícios e tudo mais. Então, por isso, é importante ter a informação dessa necessidade, ter o planejamento para ter a informação da necessidade muito antes da coisa precisar ser usada. Assim funciona hoje com a proposta orçamentária, que a gente faz mais de ano antes, já se prevendo para frente, e, para nós, quando a gente faz os estudos preliminares para as licitações, dessa forma também, a gente precisa dessas informações com antecedência. Essas compras futuras, hoje, só para vocês saberem alguns pontos que a gente observa, eu estou lendo aqui porque eu não tenho a eloquência aqui da Solange, então eu fiz uma colinha, tá? Mas a gente busca o quê? Uma análise de consumo por aquilo que foi consumido do estoque. A gente faz uma outra análise vendo aquilo que o cartório consumiu do estoque, mas se efetivamente está utilizando tudo aquilo no cartório ou não. A gente tem tem observado os projetos futuros, a pesquisa de mercado em relação aos materiais que a gente mais usa, eventuais substituições, quando necessárias, quando são perfeitamente cabíveis para o fim a que se destina, então a gente substitui. E, principalmente, hoje, a gente está buscando, de todas as formas, atender a sustentabilidade, tanto nos 3 pilares que ela tem, que é o ambiental, o social e o econômico. Dessa maneira, a gente observa, pela sustentabilidade, alguns pontos para fazer a compra desses materiais.
Então, seriam a origem da matéria-prima, a utilização sem o desperdício, a compra de qualidade com um valor menor, a redução consciente sem prejuízo dos trabalhos, a possibilidade de reciclar determinados materiais, o descarte adequado, o reaproveitamento, a recusa de materiais que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, atenção às validades, acondicionamento adequado para a preservação de material e prolongamento de sua vida útil, e boas práticas de outros órgãos, e principalmente as nossas boas práticas, a gente observa, porque, como a Solange falou há pouco aqui do álcool, a gente estava levando, por alguns anos já, levando até os locais de votação, o álcool de 500 ml. É um álcool mais... Porque o álcool em si ele é barato, o que custa caro é a embalagem. Então, hoje, uma embalagem de 100 ml, uma embalagem de 500 ml, basicamente é o mesmo custo. Só que a de 100 ml ela é mais gourmetizada, né? Tem um bico diferente, uma forma, às vezes tem um aroma, então custa caro. E agora, a gente estava pesquisando que, nessa questão do álcool, temos já embalagens de 60 ml e de 100 ml que são menores, então você usa quase tudo no local de votação. O descarte dele já é direcionado para um descarte separado, não é simplesmente alguma coisa que se joga no lixo comum, então ele é mais sustentável. E a gente deu a ideia também dos sachês, só que os sachês eles vêm sendo usados no TRE de Santa Catarina e mais e alguma coisa aí em São Paulo ou Minas Gerais que estava tentando ver isso. Só que o sachê você abre, é individual, usa ali, beleza. Só que você joga onde? Você não joga num lixo que é reciclável, você joga no lixo comum. E aquela embalagem, muitas vezes, algumas são em alumínio ou são em plástico, que elas acabam gerando um lixo que era para ser reciclável e acaba que cai no lixo comum. Então, a gente está até buscando aqui as alternativas, está agora com a COP para fazer a decisão, que provavelmente nós vamos usar as embalagens de 100 ml, que, além de ser, né, mais fáceis do retorno, a ida até as sessões eleitorais ela é pequena, então ela cabe na sacola, não tem aquela coisa grande. Gastaremos muito menos em transporte para chegar o material em lote daqui até vocês. Então, são essas alternativas que a gente vai buscando sempre com a tendência de melhorar economicamente e na questão ambiental e o movimento que vocês fazem com os materiais lá no cartório. Falando tudo isso, por quê? Nós começamos um trabalho há uns anos atrás, paramos, e agora a gente quer ver se finaliza isso. Nós fizemos uma visita aos cartórios eleitorais no começo, agora, há 2 meses atrás. Nós visitamos 16 cartórios da região metropolitana, que até para economizar em diária, tal, não fomos muito longe, e fizemos em alguns cartórios da capital. Nós chamamos isso de primeira fase, para observar como é que os cartórios têm olhado, feito, digamos, as suas práticas, como é que têm sido as suas práticas na questão da movimentação do material no cartório, como é que é acondicionado, como é que ele é colocado na prateleira, como ele é identificado, guardado, separado, a documentação, as urnas, quando que começam a mexer com algumas urnas, se mexe antes, se mexe lá no final, lá quando vai fazer o running. Então, várias situações a gente observou, e até eu vou pegar aqui. A gente fez isso em forma de um questionário, para que a gente não se perdesse. Fez um checklist e foi anotando. Basicamente, o que a gente viu, eu vou até pontuar aqui um por um, mas assim, a gente olhou os espaços do cartório, o mobiliário disponível, a questão das urnas, ocupação de estantes, do cofre, de armários, armazenamento dos materiais nas estantes e nos armários, a questão do... Conversamos um pouco sobre como é feito o envio desses materiais às sessões eleitorais, como é que acontece o retorno desses materiais para serem guardados para o próximo pleito. Falamos um pouquinho de secretários de prédio, convocação de mesários, como que é alinhado esse material em relação aos mesários. Falamos de títulos e falamos alguma coisa de material para descarte. Então, eu ressalto aqui uma coisa que foi muito importante. Eu visitei alguns cartórios, não todos. O pessoal foi muito solícito, né?
e nos recebeu assim muito bem. A gente conversou não só com o chefe de cartório responsável, mas, na verdade, a gente fez uma reunião com pessoas que estavam lá, outros servidores requisitados, até estagiários, né? Inclusive, teve um estagiário que disse assim, tem um lugar aí na sede para mim, eu digo, vamos dar uma olhadinha, né? Mas, de qualquer forma, a gente conversou, a gente perguntou, a gente ganhou cafezinho, ganhou lanchinho, né? Então, foi bem agradável. E a gente observou assim que os cartórios eles estão bem arrumados, bem tanto na organização, assim, estão tendo excelentes práticas, vamos dizer, na organização dos materiais, no acondicionamento deles. Então, e os trabalhos bem organizados. E existe também um compartilhamento de informações entre os cartórios. Quer dizer, uma boa prática que o Fred faz, ele já espalha, pulveriza, o outro pega, já melhora aqui. Então, aproveitando esse gancho desse compartilhar, é que a gente quer fazer agora, depois dessa visita, uma segunda fase, que é passar, a partir de janeiro, para os cartórios, e aproveitando a forma como os materiais são enviados aos cartórios a partir de janeiro. Então, à medida que eles vão sendo mandados, a gente quer mandar como se fossem módulos, para que a gente explique melhor para que serve o material, como ele deve ser pedido, a complementação disso, o que é necessário, os critérios para que eles sejam pedidos, a observação do que se tem no cartório, o que se precisa depois para pedir como complemento, o que são esses materiais, por exemplo, que são mais permanentes, como cabos, extensões, pendrives, que a gente observa que todo ano a gente compra, pelo menos para agregar mais 30%, ou seja, existe uma perda de 30% desses materiais ao longo do dia das eleições. Então, se vão 100 extensões, voltam 70, se vão vários materiais que poderiam voltar e ser guardados, né? Eles acabam meio que se perdendo e no ano seguinte a gente complementa. Então, a gente quer buscar uma maneira para que a conversa de vocês com mesários seja focada nessa questão que o que vai tem que voltar mesmo, né? Não dizer assim, puxa vida, esqueci de pegar, acabou ficando lá, achei bonitinho, né? O pendrive, vou levar para casa. E as coisas têm que funcionar para que a gente também se organize de forma a não gastar tanto dinheiro. A gente gasta nisso, esses 30% custam, e são materiais caros, então, 1, 2, 3 não é, mas some isso vezes... Hoje a gente faz uma estimativa para atender 30 mil sessões, porque a gente atende as 27 mil, mais uma folga. Então, a gente observa que tem muita coisa que meio que se perde no caminho e que, de qualquer forma, a gente pode melhorar isso, dando orientações, sugestões e pontuando para cada fase que vocês estão. Então, aqui, eu coloquei, assim, brevemente, o que seria esses módulos que a gente quer apresentar a partir do começo do ano. Então, eu vou trazer só exemplificativamente, porque depois a gente vai se estender mais sobre isso. Esse primeiro módulo, que a gente já quer fazer no finalzinho de janeiro, e ele vai coincidir com o primeiro pedido do ano, né? E eu não sei se já em janeiro vai ter o primeiro lote, mas o primeiro pedido do ano normalmente é para atender as demandas da rotina do cartório, e em fevereiro a gente começa os lotes. Então, nesse primeiro momento, a gente vai passar algumas observações para ter o foco na verificação do que já existe no cartório. Então, é um momento em que vocês vão lá olhar o que sobrou, o que tem, o que funciona, o que não funciona, para que isso seja anotado, e, na hora que for o momento de pedir, vocês já sabem quanto pedir e qual é o critério de pedido, né? Se vai 3 por sessão, se vai 2 por sessão, se vai só 1. Então, isso tudo a gente vai colocar, né, nesse primeiro módulo de janeiro. Os próximos módulos, a gente vai fazer da seguinte forma. Em fevereiro, a gente vai falar sobre os lotes de eleição, os critérios de avaliação, os critérios que a gente coloca sobre o atendimento, como receber, como guardar e como controlar esses materiais, para que vocês vão juntando esses materiais e, lá na frente, possam administrar as sacolas e não faltar nada assim, aquela coisa que, às vezes, falta a correndinha, a gente atende, mas, de preferência, para que não falte nada.
Logo em seguida, vocês já começam a mexer também com as urnas. Então, a gente vai falar sobre os suprimentos de urna e as peças de urna. O TSE agora está começando já a licitação para comprar tanto peças de urna quanto aqueles materiais que são as caixas de urna, as bobinas, as baterias, os sacos plásticos para colocar identificação. Eles estão começando a licitação agora. Então, a gente acredita que até maio, no máximo junho, esses materiais já comecem a ser entregues pelos fornecedores nos regionais do Brasil. E, a partir daí, a gente vai já mantendo esse contato para que vocês, quando chegar a hora de pedir, já saibam também o quanto pedir. Esses pedidos, em especial, todos eles, já há alguns anos a gente faz assim, todos eles passam pelos critérios da SGU, da Seção da Gestão de Urnas, e passa pelo crivo deles quando vocês fazem os pedidos nas requisições. Então, a gente vai continuar atuando dessa forma, para que nada falte e nada sobre, né? Para que seja sempre na medida. Logo em seguida, a gente vai falar também um outro módulo sobre os formulários impressos. Aí a gente tem a colaboração, né, da SLE, da COP, porque tem impressos que ainda vão ser feitos aqui e tem impressos todos que vão ser feitos já nos cartórios na medida do tempo de vocês e na medida do que vocês precisam. Esse, em especial, a gente entra aqui porque a gente precisa dimensionar quanto papel vai ser gasto para isso e quanto toner vai ser gasto para isso. Né? Hoje, normalmente, vocês teriam aí 2 impressoras, a MX, da Lexmark, e a Samsung 4070. A MX ela já é mais velhinha, provavelmente, como está sendo feito aqui um trabalho de outsourcing, para não ter uma impressora em cada lugar aqui, nós temos impressora, e, à medida que as impressoras do interior elas vão dando problema, elas vão sendo substituídas todas pela Samsung. Então, a ideia é a gente poder dimensionar quanto de papel e toner se gasta remotamente daí com vocês para fazer esses impressos. Isso. E também, como a Solange falou aqui, com o PJE, outras atividades que se usa o papel vai sendo diminuído. Então, tanto que agora, nas licitações, a gente pensa sempre deixar em registro de preço o papel A4, não sei o quê, mas a gente está abastecido, a gente coloca lá no registro de preço, mas a nossa tendência é não comprar tanto papel mais, e cada vez menos, até o ponto, né, de a gente trabalhar mais computador e tudo mais. Nós temos hoje, uma questão que eu queria comentar aqui, que refere-se aos formulários também, é que a gente ainda trabalha com os títulos eleitorais. Muitas pessoas aqui, eu sei que já migraram para a impressão em A4 do título, né? Mas muitos ainda utilizam os títulos, e a gente, para esses que ainda utilizam, a gente ainda tem títulos aí, acho que para atender até metade do ano que vem as demandas. Então, eu acho, né, por questão de economia, naquilo que vocês conseguirem usando o que a gente já tem, que é o título, beleza, e depois vão migrando para o papel A4, eu acho que é uma boa saída. Aí, num quase último aqui, a gente vai falar sobre o material elétrico, que deve coincidir aí com o momento em que vocês vão começar a visitar os locais de votação para ver o que falta. Então, a gente vai colocar os critérios, o que tem à disposição, atender emergências, às vezes que vocês têm que até providenciar uma ligação de fiação na rede, alguma coisa assim, para chegar à luz onde vocês precisam. E, por último, a gente vai tentar fazer, ainda antes das eleições, mas já fazer uma prévia. Não há necessidade, claro, nesse tempo aí de julho, agosto, setembro, vocês não vão nem olhar para isso aqui, mas a gente já vai passar com relação ao retorno dos materiais de consumo no pós-eleição. Eu conversei com a Solange, com a Edna também, que eles também, a gente está, eu não sei exatamente ainda como é que vai ser, mas a gente já está se programando para atender como a gente deve retornar esse material ao cartório, como bem organizá-lo, identificá-lo, guardá-lo, de modo que ele resista aí por mais 2 anos, para 2022. Então, assim, por fim, a gente enfatiza que, no começo, pode dar realmente algum trabalho para verificar, ajustar, contar, implementar, mas que depois o retorno dessas informações será célere e pontual,
com uma economia de tempo, que, na verdade, é o que a gente menos tem aí no ano eleitoral. Tá? Então, da minha parte, era isso que eu queria falar, né? Eu agradeço pela atenção, um bom final de evento, e as dúvidas aí a gente está à disposição a qualquer momento, é só ligar para a gente. Pessoal, nós tínhamos programado uma meia hora de coffee, né, um cafezinho, tá? Cafezinho agora, então 15 minutinhos, daí nós já retornamos com prestação de contas e depois a SECGP, beleza?